Olá, meus amados irmãos, saudações de paz do vosso irmão em Cristo, evangelista Eduardo Medeiros, passando aqui apenas para trazer uma rápida reflexão de Natal para você. Eu desejo já um feliz nascimento, um feliz Natal para você, para a sua família. Queridos irmãos, o vídeo que eu quero trazer para vocês, o assunto que eu quero abordar com vocês nessa tarde é um assunto de suma importância, que diverge muito, divide muitas opiniões, é um assunto que tem causado bastante controvérsias e polêmicas entre muitos estudiosos, tanto estudiosos bíblicos cristãos, como também muitos historiadores. Seguinte, o Natal é uma festa cristã ou uma festa pagã? Qual a realidade sobre o Natal? Qual a origem dessa festa que conhecemos tradicionalmente no mundo todo como o Natal? Será que o Natal é uma festa cristã realmente? Será que Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Será que essa data está certa? O que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia nos dá uma data precisa, o dia preciso, o mês preciso do nascimento de Jesus. Nós temos, amados, algumas referências. Não podemos precisar para vocês aqui o dia exato do nascimento de Jesus, mas por algumas referências bíblicas nós podemos sim falar qual o período em que Jesus nasceu, tá certo? Primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre a origem dessa festa chamada Natal. Tudo aconteceu em Gênesis capítulo 6, Deus olha para aquela civilização pré-diluviana e Deus observa que o comportamento dos homens é degradante, é deplorável. O homem sem Deus é uma folha seca. E o comportamento daquela geração corrupta era que comia, bebia, casava e dava-se em casamento. E o cheiro do pecado da humanidade subia nas narinas de Deus. E Deus não suporta mais. Um Deus santo e justo não pode compactuar com o pecado do homem. E Deus decide destruir toda a terra. Meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porque os pensamentos de seus corações são má continuamente. Deus fala com Noé. Noé começa a avisar o povo não dá crédito, Deus manda um dilúvio de 40 dias e 40 noites, e toda a alma em que havia fôlego expirou. Passado 1 ano e 17 dias, após as águas do dilúvio minguarem de sobre a face da terra e a arca ancorar no monte, ali na Fenícia, próxima à Turquia, no Monte Ararat, as gerações de Noé começaram a crescer, a terra começou a ser novamente repovoada. E aconteceu um caso de que, quando as águas baixaram, Noé plantou a vinha se embebeda, e um filho seu, mais moço, chamado Cã, vê a nudez do seu pai, zomba do seu pai, e Noé libera uma profecia de maldição sobre os descendentes de Cã, que era Canaã, seu filho. O que acontece? De Canaã veio Cuxi, e Cuxi teve um filho, Gênesis capítulo 10, versículos 7, 8 e 9, chamado Nimrod. Quem era Nimrod? Nimrod, a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Só diz que ele era poderoso caçador diante de Deus. E quando Deus diz que Nimrod era poderoso caçador, Deus não está elogiando Nimrod, não está destacando Nimrod de forma positiva, Deus está reprovando sua conduta, Deus está denegrindo o seu nome, a sua imagem, porque segundo a história secular nos informa, Nimrod assassinou o pai, dormiu com a própria mãe e teve filhos com ela. Sua mãe se chamava Samíramis. E desse relacionamento incestuoso de Nimrod com a sua mãe Samíramis nasceu Tamuz. Tamuz começou a se destacar como seu pai. Para quem não sabe, querido, se você ler Gênesis capítulo 10, Nimrod foi aquele que persuadiu os homens a construir a famigerada Torre de Babel. Foi ele quem levanta os alicerces da cidade de Babilônia e daquilo que viria a ser também o Império Assírio. A cidade de Nínive foi fundada exatamente por esse homem chamado Nimrod. Ele era um grande príncipe, um homem poderoso na terra. E ele persuade os homens a construir essa torre, indo contra o plano de Deus, o projeto de Deus para a família. Era um projeto de rebelião. Deus não aprovava esse projeto. Por quê? Qual foi o princípio que Deus estabeleceu para a família, para o casamento? Crescei, multiplicai e enchei a terra. E qual era o propósito da construção dessa torre, da Torre de Babel? Exatamente esse, para que não sejamos espalhados pela terra. Então esse projeto era um projeto rebelde que ia contra o projeto de Deus para a raça humana.
e Deus desce lá, confunde as línguas, conhecemos a história para nós resumirmos aqui, e Deus confunde as línguas, e dali os dialetos do mundo, os idiomas do mundo começam a surgir, as semânticas das línguas que nós conhecemos hoje. E o que aconteceu? Samiramis, ela homenageia Nimrod, e ela diz assim, Nimrod não morreu, Nimrod é o sol, por isso até hoje os gregos, algumas nações ainda adoram Nimrod como Deus Sol, os poderosos do mundo, os Illuminatis adoram o Deus Sol, que é exatamente Nimrod. E o seu filho Tamuz morre, ele vai caçar na mata e algum animal feroz o mata, assim diz a história. E o que acontece? No lugar onde Tamuz morre, nasce um pinheiro, e as sacerdotisas pagãs da época passam muitos e muitos meses planteando e lamentando a morte de Tamuz. Coincidentemente, aonde Tamuz morreu, nasceu um pé de pinheiro. E eles tinham o costume de todos os anos, na data da morte de Tamuz, levarem presentes debaixo daquele pinheiro. Daí os anos foi se passando e esse costume, ele se perdura por muitos tempos. Por isso que as pessoas têm hoje o costume de, no período natalino, trazer uma árvore de Natal para dentro da sua casa, colocar aquelas luzes, existem aquelas trocas de presentes, amigo secreto, tudo isso. Eu não estou fazendo esse vídeo para contrariar o seu costume, estou dizendo para você que a festa do Natal não é uma festa cristã, é uma festa totalmente paganizada. Porque no Natal eles reivindicam ser o nascimento de Jesus, mas o principal homenageado desse dia não aparece, não é destacado, não vemos ninguém falando de Jesus. A figura que aparece é do Papai Noel, São Nicolau da Itália. Isso está tudo errado. Uma história totalmente paganizada. E esse Nimrod, Samiramis e Tamuz eram os mesmos que eram adorados ali na Grécia. Zeus, Eros e Afrodite, os mesmos adorados pelos egípcios também. Osíris, Horus, tá entendendo? E quando chega o Império Romano, despreza a figura de Nimrod e colocam, com Constantino no reino já, oficializa o cristianismo como uma religião oficial, coloca a figura de Jesus e Maria. Por isso que o catolicismo romano, além de ser uma coisa pagã que vem lá de longe, o catolicismo romano reivindica ser essa data o nascimento de Jesus. Nós sabemos que não é. Mas, evangelista Eduardo, nós podemos ter alguma referência bíblica, alguma informação bíblica para respaldar qual seria o mês, qual seria o dia. O dia não dá, mas o mês, se nós observarmos bem, nós podemos fazer isso. Queridos irmãos, lá em Lucas capítulo 1, Lucas vai falar de um casal de velhos, tementes a Deus, irrepreensíveis, chamado Zacarias, que era sacerdote, tá? E Isabel. Eles vieram a ser pai do profeta João Batista, aquele que Isaías profetizou. Eis que a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse é o anjo que enviarei para preparar o caminho. João Batista foi filho desses dois velhos. Queridos, diz Lucas que, a partir do versículo 5, capítulo 1, versículo 5, que a sorte cai sobre Zacarias e ele fazia parte do turno de Abias. E se você voltar lá em 2 Crônicas 24, o rei Davi, ele organiza os turnos sacerdotais em 24 turnos, por causa do número de sacerdotes que havia. Segundo o historiador, havia mais de 20 mil sacerdotes que ministravam diante de Deus no templo naquele período. Por isso que Davi se preocupa em organizar os turnos, para que não houvesse desordem. O turno de Abias era o 8º turno. O turno de Abias era o 8º turno. E cada turno mudava. A cada mês, o turno ia mudando. E se você pegar o calendário judaico, você vai perceber que o turno de Abias acontecia exatamente no começo do ano. No turno de Abias. Quando Zacarias está lá, servindo incenso diante de Deus, que era um privilégio muito grande, o povo lá de fora, na expectativa de que alguma mensagem profética de Deus viria da parte ali do sacerdote Zacarias. De repente um ser angelical, um anjo, se manifesta diante dele, ele se assusta. O anjo de Zacarias: as tuas orações chegaram até a minha presença. Tua esposa Isabel, que é estéril, terá um filho. Zacarias não acredita. Zacarias, ele diz: não, nós somos velhos, a minha esposa é estéril, e isso não pode acontecer. Ele fica mudo e surdo até o dia do nascimento da criança. Com 6 meses que Isabel está grávida, o mesmo anjo Gabriel
Gabriel faz uma visitinha a Maria, a sua prima. E disse: Maria, bendita sejas tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ela se assusta porque sabia que a saudação do judeu não era essa. O judeu chegava e dizia: Shalom Adonai. Ela percebe que aquele ser, aquele personagem não era do seu povo. E ele diz: eu sou Gabriel que assisto diante do trono de Deus. Eu vim trazer a mensagem para você. A sombra do Onipotente te envolverá e tu terás um filho. E ela diz: como que isso vai acontecer? Eu não tive relações sexuais com meu noivo ainda, eu não sou casada ainda. O anjo diz: não te preocupa, mulher, porque o ente santo que de ti há de nascer, nascerá por virtude e obra do Espírito Santo. Seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele será o Emanuel, o Deus conosco, aquele que Isaías há 700 anos antes já havia profetizado, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E Deus cumpre a promessa profetizada por intermédio do profeta Isaías. E para fortalecer a fé de Maria, Gabriel vai dar testemunho do que aconteceu com Zacarias, e Isabel vai dizer: olha, só para que tu saiba que Deus é Deus do impossível, a tua prima Isabel, mulher já velha, estéril, já está no 6º mês. Maria fica tão alegre, jubilosa com aquela notícia, queridos, que ela arruma as malas e empreende viagem para as montanhas da Judéia, para a casa da sua prima Isabel. Quando chega lá, ela constata o milagre que o anjo Gabriel havia falado. Sua prima Isabel, já velha, estéril, que não tinha possibilidades de gerar filhos, estava grávida. E quando Maria chega na porta de Isabel, os meninos começam a saltar dentro do ventre, porque sentem que a mãe do Salvador chegou. Isabel diz: salve, agraciada, quem sou eu? Eu não sou digna de receber em minha casa, debaixo do meu telhado, a mãe do meu Salvador. O tempo se passa, Maria está quase para dar à luz, e um decreto de um feriado nacional por parte do Império Romano é decretado, um recenseamento para alistamento militar, e os judeus devem agora voltar, quem estava fora da sua pátria, voltar para a sua terra natal, para o seu torrão natal. E lá vai José e Maria, como eram de Belém, eles vão para Belém, eram descendentes direto de Davi, porque o Messias seria um descendente direto da descendência de Davi. Chega em Belém, as estalagens estão lotadas de pessoas abarrotadas, todo mundo já tem o seu lugar para ficar, mas não havia lugar para que José e Maria passassem a noite. Maria já estava sentindo as contrações, já estava prestes a dar à luz. E eles conseguem uma manjedoura, uma estrebaria, um lugar onde os animais comiam, onde os animais dormiam. Eles passam a noite ali, Jesus nasce. E se nós observarmos, foi na época do inverno, do frio. E a época do inverno ali, em Israel, era exatamente no mês de março e abril, no começo do ano, como é o nosso aqui também no hemisfério norte. O inverno é no começo, janeiro, fevereiro, março, abril, até junho. Assim também o inverno é o inverno judeu. Então, Jesus nasceu aproximadamente nessas datas aí, nesses meses aí, ou março ou abril. Então, essa data, 25 de dezembro, é uma data totalmente pagã, paganizada. Essa data é onde se comemora a morte de Tamuz, filho de Nimrod, neto de Cuxi, descendente direto de Canaã, que foi amaldiçoado por Noé. Então, o que diz a Bíblia? Muitos perecem porque lhe falta conhecimento. Então, queridos, eu aconselho a todos os irmãos inscritos no meu canal, você que ainda vai se inscrever, você que vai assistir esse vídeo aí, compartilha para o máximo possível de pessoas, tá certo? Porque ainda existem muitos cristãos que têm essa prática de colocar uma árvore de Natal dentro de casa, de participar de amigos secretos. Eu não estou aqui para confrontar ninguém, estou aqui para mostrar a realidade histórica e bíblica. Histórica e bíblica para você. Você acredita se você quiser. E você pode até deixar aqui embaixo, aqui, ó, os seus comentários, qual a opinião que você tem a respeito do Natal. Natal é realmente uma festa cristã ou é uma festa paganizada? Na minha opinião, eu estudei a história, eu tenho conhecimento de causa, eu tenho a minha opinião formada, nada vai mudar isso, nada que você fale vai mudar o meu princípio. Opinião até se muda, mas princípios não se mudam. Então, querido, deixa aqui sua opinião, seus comentários, tá certo? Então, queridos, só para você observar uma coisa, para a gente encerrar esse vídeo, eles dizem que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus. Mas o principal aniversariante
do dia, não é destacado, não aparece. Aparece a figura do Papai Noel, não tem nada a ver. É como acontece na Páscoa também. Na Páscoa também eles trocam. A figura do cordeiro pascual, não aparece. Porque a Páscoa foi instituída por Deus quando o povo estava já para sair da terra do Egito, quando Deus manda a última praga, a praga mais humilhatória de todas, que é o anjo da morte, que mataria todos os primogênitos da terra do Egito. Deus traz a medida de prevenção para o povo. Deus ordena que o povo mate um cordeiro, se a família fosse pequena, se juntasse com outra família, de 10 pessoas mais ou menos, matasse o cordeiro, comesse a carne do cabrito assada, pegasse o sangue do cordeiro e aspergisse sobre os umbrais das vergas, das portas, para que à meia-noite, quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, a casa marcada com sangue seria poupada. Daí vem o significado da palavra Páscoa, a palavra hebraica, que transliterando para a língua portuguesada, significa passar ou passar por cima, foi poupada, foi protegida. Assim também somos nós. Nós fomos marcados com o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado, de toda maldição, de todo laço, de toda invertida maligna. Aquele cordeiro pascual apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É através da morte de Cristo Jesus, que nasceu em Belém de Judá, viveu toda a sua adolescência, sua juventude, até os 30 anos de idade em Nazaré,